Fala povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui em Berlim, na belíssima capital da Alemanha, um lugar que definitivamente eu não me canso nunca e vou fazer mais um roteiro aqui com vocês. Bora lá então! E eu começo o roteiro deste vídeo em um dos meus lugares favoritos aqui em Berlim, a Ilha dos Museus. E mesmo que você não queira visitar os museus ou não tenha tempo suficiente para isso, só de passear em torno dos museus já vale muito a pena. E mesmo que você não visite os museus ou não tenha planos de visitar os museus, afinal de contas, também demanda muito tempo para conhecer todos eles, só de passear aqui entre os museus, na beira do rio, já é um passeio assim sensacional para vocês fazerem aqui em Berlim. A Ilha dos Museus é um lugar muito estratégico aqui em Berlim, é um excelente ponto de partida para você começar o seu roteiro aqui. Você pode visitar os museus, visitar a Berlin Dom, visitar a Babelplatz aqui na frente, onde aconteceu a infame queima de livros dos nazistas, mas você também pode fazer um passeio de barco, porque é daqui, dessa região, que saem os melhores passeios de barco aqui em Berlim. E é uma maneira muito interessante de ver a cidade a partir de outro ângulo, do ângulo do rio. Os passeios duram mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia, a depender do tipo de passeio, tá? Eles saem, na sua maioria, daqui, ao lado da Ilha dos Museus, tá? O link para reservar este passeio está aqui embaixo na descrição do vídeo e também neste QR Code que está aparecendo agora na tela. E aproveitando que eu estou aqui na Ilha dos Museus, também mostro para vocês aqui a torre de TV, que lá em cima tem um mirante, de onde a gente tem uma vista muito bacana da cidade, mas eu só recomendo subir se o tempo estiver bom. Se tiver um céu azul, sol, eu recomendo subir. Caso contrário, vocês não vão ter uma visibilidade boa, tá? De qualquer forma, o link para reservar também está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Além dos museus, a construção que mais chama a atenção na ilha é a Berlin Dom, a Catedral de Berlim. Ela foi construída entre 1895 e 1905 e servia como a principal igreja protestante do Império Alemão. O edifício combina estilos neobarroco e renascentistas, com uma enorme cúpula verde que domina o horizonte da cidade. A catedral foi gravemente danificada durante a Segunda Guerra Mundial e passou por uma longa restauração, concluída apenas em 1993. Hoje é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Berlim, um verdadeiro cartão postal da cidade. Andando aqui por Berlim, nós vemos marcas da Segunda Guerra Mundial até hoje. É só prestar atenção um pouquinho que você vai encontrar em algum momento algum buraco de tiro, algum buraco de bala ou de canhão. Por exemplo, nessa ponte aqui nós temos várias marcas de buraco de bala. Olha essa daqui, várias. Ali embaixo, na estrutura, na base do museu, também tem várias marcas de estilhaços. É muito comum a gente andar por Berlim e encontrar lugares assim. Existem até alguns passeios que percorrem a cidade justamente fazendo um tour pelos lugares onde tem buraco de bala. E a Ilha dos Museus tem muitos lugares assim porque era um ponto muito estratégico no meio da cidade, tanto para a defesa quanto para o ataque.
Uma dica que eu quero dar para vocês é que embaixo desse viaduto ferroviário, do ladinho da Ilha dos Museus, tem vários restaurantes aqui embaixo, nos arcos desse viaduto. Alguns estão fechados, alguns já estão abertos. Tem até baladinha aqui à noite, tá? O legal é que os preços dos restaurantes são muito bons. Então fica a dica para vocês poderem comer aqui, almoçar ou jantar ou fazer um lanche, porque o preço é bem interessante. Olha só um exemplo dos preços, ó. Lasanha R$ 8,90, o goulash R$ 9,90 e pizza ou curry roast R$ 9,50. Bem aqui do ladinho da Ilha dos Museus. Agora vamos seguir o nosso roteiro aqui pela cidade. E aproveitando que eu estou aqui na Ilha dos Museus, vamos visitar o Museu da DDR, que é um museu que mostra como era a vida na antiga Alemanha Oriental. Fica bem ao lado da Berlin Dom aqui e é um museu bem interessante. A entrada custa R$ 13,50. O Museu da DDR é um lugar muito interessante para a gente entender como era a vida na Alemanha Oriental. E eles possuem um acervo muito rico e também muito curiosos, como por exemplo estes cupons que as pessoas juntavam numa loja de departamentos para no final do ano poder resgatar 1,8% do que foi gasto naquela loja. Digamos que era o cashback comunista. Tem a reprodução de como era uma creche lá naquela época, muitos marcos alemães que era moeda anterior ao euro. Só que para mim o mais interessante é isso aqui. Um apartamento inteiro montado como se fosse nos anos 70 ou nos anos 80. E eles também não deixaram passar o escritório de espionagem. E daqui da Ilha dos Museus a gente chega facilmente aqui atrás, na Alexanderplatz, que é onde fica a torre de TV. Vamos até lá agora, mostrar um pouquinho para vocês como é, e depois vou voltar para ir até o Checkpoint Charlie, que é outro lugar muito interessante aqui em Berlim e que não pode ficar de fora do roteiro de vocês. Olha aqui na frente um Trabant, que era aqueles carrinhos produzidos aqui na Alemanha Oriental durante a época dos soviéticos. É nos símbolos aqui da Alemanha Oriental. Muito bonitinho esse carrinho, gente. Olha isso. Hoje isso aqui é item de colecionador, é item de museu, mas nada representava melhor a Alemanha Oriental do que esses carrinhos aqui. E essa aqui é a Alexanderplatz, que, como eu disse, era o coração da Alemanha Oriental até 1989, antes da queda do Muro de Berlim. E hoje a praça continua sendo o coração de Berlim, mas dessa Berlim unificada. Esse aqui na frente é o World Clock, um relógio também construído pelos soviéticos nos anos 60. E esse relógio é o seguinte, ele mostra aqui a hora de todos os lugares do mundo, incluindo, logicamente, Brasil, Rio, Brasília e São Paulo. Olha aqui. Fica bem aqui também na Alexanderplatz. E aí, gente, é o seguinte, aqui na Alexanderplatz, como era o coração de Berlim Oriental, a gente observa, olhando para os lados, esses edifícios aqui de arquitetura soviética. Claro, hoje já tem prédios mais modernos, prédios mais atuais, só que ela é cercada ainda por muitos prédios antigos da época soviética. Então, não fossem as marcas capitalistas, parece que a gente ainda está um pouco na Alemanha Oriental.
voltando lá da Alexanderplatz, essa aqui é a Bebelplatz. E o que tem de especial ou de importante neste lugar? Durante a ascensão do governo nazista de Adolf Hitler, os nazistas promoveram a chamada queima dos livros em toda a Alemanha, onde eles simplesmente queimavam livros de autores que não estavam de acordo com o viés ideológico do partido nazista. E aqui na Bebelplatz, que antes não tinha esse nome, tinha um outro nome, era a Praça da Ópera, foram queimados mais de 20 mil livros de autores independentes, de jornalistas, de cientistas, porque eles não estavam de acordo com o viés ideológico de Hitler. Porque o partido nazista, além de controlar a política aqui na Alemanha, eles queriam também controlar a informação e o acesso à cultura. Por isso, todos os autores que não estavam de acordo com o viés ideológico da extrema-direita aqui na Alemanha tiveram seus livros queimados. E isso aconteceu em 1933 e foi apenas o primeiro recado que os nazistas estavam mandando para o mundo. Tem uma placa aqui no chão que, de acordo com o meu alemão, se é que ainda me lembro bem, aqui no meio dessa praça foram queimados no dia 10 de maio de 1933 por estudantes nacional-socialistas centenas de livros de autores, de publicitários, filósofos e cientistas independentes. É isso. Bem aqui no meio dessa praça, onde a gente tem hoje esse marco aqui. Bem aqui. E o que nós temos lá embaixo? Temos prateleiras vazias. É um monumento, né, aos livros que foram queimados aqui. 20 mil livros queimados aqui, bem neste lugar onde eu estou pisando. E lá embaixo, centenas de prateleiras vazias. Agora vamos seguir andando aqui. Eu quero levar vocês até o Checkpoint Charlie, que é outro lugar muito emblemático aqui em Berlim, seja para a época da Segunda Guerra, como também para a época da Cortina de Ferro, né? De quando Berlim era dividida em duas. É um dos lugares mais simbólicos para a Guerra Fria, o Checkpoint Charlie. Olha só, aqui na esquina da Unter den Linden com a Friedrichstraßen, fica a sede do Volkswagen Group, bem aqui atrás. E sempre tem alguma exposição acontecendo aqui. Dessa vez tem uma exposição muito interessante, vou entrar para mostrar para vocês. Essa aqui é a loja da Ritter, aquele chocolate que eu amo. E olha que loja linda, linda, linda. E o preço daqui é um pouquinho melhor do que o preço do supermercado, viu? Então acho que se vocês quiserem comprar, vale a pena dar uma passadinha na loja e comprar aqui. Fora que aqui tem mais sabores do que tem no mercado, né? Tem uma variedade enorme. Gente, eu não sei vocês, mas eu perco o controle facilmente numa loja dessas. Olha isso daqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem sabores que eu nunca tinha visto antes. Tipo caramelo salgado. Tem de pistache também. Socorro Deus. Olha o tamanho desse daqui. Meu Deus do céu. Gente. E eu tentando emagrecer, né?
E eu tentando... Óleo de pistache. E eu tentando emagrecer, minha gente. Olha como é que faz. Olha só, ainda tem uma fabriquinha aqui que a gente vê como o chocolate é feito. Nossa, botar a boca aqui embaixo, meu Deus, que delícia. E aqui tem uma cascata que você pode se servir à vontade. Só que a galerinha aqui não dá uma trégua. Olha isso, a galerinha aqui não dá uma trégua. Obviamente que eu comprei chocolate, né? Não poderia deixar de comprar. Como que emagrece, minha gente? Eu acho que eu vou deixar para fazer dieta quando eu voltar para o Brasil, porque não há condições de fazer dieta no meio de uma viagem. Bom, chegando agora aqui no Checkpoint Charlie, que é um dos lugares mais famosos aqui de Berlim, dos mais turísticos da cidade. Para contextualizar, para explicar brevemente para vocês, na época que a Alemanha era dividida em duas e que Berlim era dividida pelo Muro de Berlim, existiam alguns pontos de travessia entre as duas Alemanhas, que eram chamados os checkpoints e nomeados pelo alfabeto fonético, Alfa, Bravo e Charlie. Esse aqui era o Charlie, o principal de todos. Inclusive, gente, foi aqui que começou a queda do Muro de Berlim. Então, gente, a reunificação da Alemanha começou exatamente aqui neste lugar. Essa cabine que vocês estão vendo não é original, tá? A original foi removida logo após a queda do muro. E essa aqui foi colocada depois para fins turísticos mesmo, tá? Mas era aqui a principal fronteira entre as duas Alemanhas, o Checkpoint Charlie. A placa continua lá, tá vendo? A placa indicando que você está deixando o setor americano. Então, desse lado era o setor americano e daqui para lá já era o setor soviético. E sempre tem uma filinha de gente fazendo fotos. A primeira vez que eu vim aqui em Berlim, há muitos e muitos anos atrás, uns 12 anos atrás, tinha uns caras vestidos aqui como soldados americanos, fazendo fotos com os turistas, e a gente conseguia até carimbar o nosso passaporte com carimbos antigos, né, da época da União Soviética e também da época da Alemanha Oriental. Eu tenho esses carimbos em um dos meus passaportes antigos até hoje. Aqui tem o museu do Checkpoint Charlie, aqui tem a loja oficial também, tem umas coisinhas muito legais. E hoje é um grande ponto turístico, mas a queda do Muro de Berlim começou aqui. Vamos entrar na lojinha, que na verdade não é tão lojinha assim, tem as coisas muito legais. Tem uns postais. E aqui, gente, é o paraíso do souvenir. Esses aqui eram os Trabantes, os carrinhos da DDR, uns carrinhos muito bonitinhos. Tem um passeio turístico que a gente faz nesses carrinhos aqui, acho carrinhos lindos. São os Trabantes. Essa loja é o verdadeiro paraíso para quem gosta de souvenir e gosta de souvenir desse tema principalmente. E uma das coisas que mais representam a Alemanha Oriental eram os Trebis, os Trabantes, esses carrinhos aqui, conforme eu mostrei lá atrás para vocês. Eram fabricados na Alemanha Oriental e basicamente era o único carro da Alemanha Oriental. Olha, não tinha praticamente nada de instrumentos, era muito simples. Olha aqui atrás.
E muitos desses eram usados para transportar aqui no porta-malas pessoas escondidas entre as duas Alemanhas, para fugir da Alemanha Oriental. Muito interessante, né, gente? Olha isso daqui. Esse aqui é o Travel World, uma agência de passeios que faz tours aqui em Berlim, nesses carrinhos, né? E você pode comprar o passeio e sair dirigindo um carrinho desse aqui por Berlim. E aí, gente, chegando aqui na esquina, já temos outro ponto muito importante aqui para a história de Berlim, história da Alemanha, né? Que é o Museu Topografia do Terror. E aqui, minha gente, nós temos dois lugares muito emblemáticos aqui em Berlim. Esse prédio gigantesco que vocês estão vendo aqui é o prédio onde funcionou o Ministério da Aviação do Terceiro Reich. Tá? Era o prédio do Hermann Göring, que era um dos braços direitos do Hitler. E, gente, aqui foram pensadas algumas das piores atrocidades da Segunda Guerra. E aí, desse lado aqui temos o quê? Um fragmento imenso do muro. E ao lado desse fragmento nós temos o que restou da sede da Gestapo. E onde era a sede da Gestapo, hoje é o Museu Topografia do Terror. A entrada é gratuita. Vamos entrar aqui. Olha só. O que a gente consegue ver aqui é a base, a fundação da sede da Gestapo. A Gestapo era a temida polícia do Hitler, né? Que caçava judeus, ciganos, homossexuais, pessoas de esquerda, pessoas que eram contrárias ao viés ideológico do Terceiro Reich. Então, e essas pessoas eram trazidas para cá, torturadas, muitas desapareciam e posteriormente, né, levadas para os campos de concentração. Esse prédio lindão aqui na esquina é a Gropiusbau. Hoje é uma galeria, centro de exposições, museu, mas na época de Hitler era um dos palácios do Terceiro Reich. E o que às vezes nem todo mundo repara é a quantidade de tiros, de buraco de bala, de estilhaços aqui na fachada desse prédio. Porque este lugar aqui, gente, durante o fim da Segunda Guerra, foi um dos lugares mais bombardeados pelos soviéticos quando eles invadiram Berlim. Porque aqui era o coração de tudo. A chancelaria do Hitler ficava aqui do lado, o quartel da Gestapo ficava aqui, o Ministério da Aviação, aquele prédio gigantesco ali na frente. Então isso aqui era o alvo principal dos bombardeios dos soviéticos. Por isso, se você observar, a fachada inteira tem marcas dos tiros, das bombas, né, e dos estilhaços
da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu chegar mais perto aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Olha aqui. Olha só. Tudo isso aqui é buraco de tiro. Tudo isso. E uma coisa que eu acho interessante é que os alemães não escondem isso. Tá ali para ficar para a história mesmo, para lembrar do que aconteceu e para que isso não se repita mais. E aqui dentro do prédio, que era o prédio do Ministério da Aviação, que hoje é o Ministério das Finanças aqui da Alemanha, tem esse mural que foi feito pelos soviéticos, né, depois da tomada de Berlim. E também virou, né, uma atração turística aqui da cidade. E é claro que não dá para encerrar o meu dia aqui em Berlim sem antes uma passadinha no icônico Portão de Brandeburgo, este que é o principal cartão postal da cidade e um dos símbolos máximos da Alemanha. E uma curiosidade, gente, que quando eu estive aqui em Berlim pela última vez, isso foi em 2023, o portão ele estava passando por um processo de restauração. Então mal dava para ver o portão e foi bem frustrante. Mas hoje ele está de volta, lindão aqui, para quem quiser ver, quem quiser fotografar. Fala, povo, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, meu segundo e último dia aqui em Berlim, e hoje eu vim mais uma vez visitar a East Side Gallery, que é aquela seção de mais de 1 quilômetro do Muro de Berlim, que virou uma enorme galeria de arte. E essa aqui é a East Side Gallery, né? Tem grafites deste lado, tem grafites do outro lado também. Vamos seguir até a saída ali que eu quero mostrar para vocês como é a partir da rua. E é o seguinte, o que pouca gente sabe é que o Muro de Berlim era um muro duplo. Existia esse muro e outro que passava aqui, onde nós estamos caminhando. E toda essa parte gramada aqui no meio, que vocês estão vendo, era chamada Zona da Morte. Porque aqui dentro tinha arame farpado, cachorros, torres de vigilância, tanque de guerra, patrulhas. E os caras tinham permissão para atirar, para matar. Então quem tentasse pular o muro ia cair nessa chamada Zona da Morte e daqui não sairia vivo mesmo. Então é muito insano a gente pensar que existia uma cidade até o final dos anos 80 que era dividida em duas. E de um lado tinha todo o desenvolvimento que o capitalismo pode promover e do outro lado o povo passava fome, passava dificuldades. Tinha comida racionada, até o supermercado era racionado naquela época. Carro, por exemplo, era só um modelo de carro, uma marca de carros, Trabantes, era só aquilo. Eletrodomésticos, tudo era fabricado na Alemanha Oriental, nada ocidental entrava aqui nessa parte de Berlim.
E é muito louco que isso existiu até 1989, né? E hoje, mesmo com a reunificação da Alemanha, ainda existem algumas cicatrizes abertas, né? Você percebe que um lado da cidade é mais desenvolvido do que o outro até hoje. Isso é muito curioso. A primeira vez que eu estive aqui em Berlim, isso foi em 2012, e eu visitei aqui a East Side Gallery. Aqui no finzinho dela ainda existia o que tinha sobrado de uma torre de vigilância. Eu tenho fotos disso, se eu achar vou colocar aqui, porque toda essa área aqui era cheia de torres. Então era impossível atravessar isso daqui. Aqui na parte externa ficam alguns grafites muito legais, e tem alguns bem famosos também que eu quero mostrar para vocês, tá? Ela termina aqui, a seção dos muros, né? E segue nessa direção até perto da estação Warschauer. Então, se vocês vierem aqui, a estação mais próxima é a Warschauer, de metrô e também de trem. Esse aqui é super famoso. É o Test the Rest, que é o Trabant quebrando o muro. Ele foi feito em 2009 e assim, tem vários cartões postais, vários souvenirs aqui em Berlim que são vendidos com a imagem deste Trabant rompendo o muro. É muito interessante. Esse aqui também é outro bastante famoso. Ele mostra uma pessoa tentando pular o muro, né? Pulando o muro, na verdade, né? Esse aqui também é um outro super famoso, existe há muitos anos esse mural. Se eu não me engano, ele é de um artista indiano. Ele é enorme, esse daqui, muito legal. E esse aqui na frente é o mais famoso de todos, é o Beijo Comunista. Certamente alguém vai falar assim, nossa, mas como você vai para Berlim para ficar só 2 dias e visitar tudo correndo? Gente, eu já estive aqui várias vezes. E essa viagem é para produção de conteúdo, para gravação de vídeos, de criação de conteúdo para vocês. Então, é chegar, visitar, gravar e ir para o próximo local. Então, assim, essas viagens, para quem acha que eu faço vídeos nas viagens de férias, tem gente que ainda acha isso, não, isso aqui é meu trabalho. E produção de conteúdo é meu trabalho. Então, são lugares que eu já visitei, que eu conheço. Obviamente que se fosse um lugar completamente novo para mim, eu ficaria mais tempo para poder conhecer mais e aproveitar mais. Berlim acho que é minha 4ª ou 5ª visita. Bom, gente, esse aqui atrás de mim é Tempelhof. Tempelhof foi o aeroporto de Hitler e ele foi projetado para ser o maior aeroporto do mundo e chegou a ser, sim, entre os anos 20 e os anos 40. É uma obra gigantesca que ainda está intacta aqui em Berlim e que funcionou como aeroporto comercial até os anos 2000, antes da transferência das operações daqui para outros aeroportos e agora com a inauguração do Brandemburgo, né, o aeroporto principal e o único aeroporto de Berlim hoje. Hoje nós vamos visitar o aeroporto, vamos fazer um tour pelo aeroporto, um tour muito interessante. E esse aqui é um lugar, gente, que ainda preserva
as características do nazismo de Adolf Hitler, porque ainda vemos a águia nazista, por exemplo, em vários lugares aqui desse aeroporto. Por exemplo, temos a águia adornando as paredes do edifício aqui na frente, águias enormes, em todos os edifícios temos ela, e assim, é uma área muito grande. Tudo isso que vocês estão vendo aqui pertencia ao prédio do aeroporto. Não à toa que realmente foi o maior aeroporto do mundo. E aí, um dos maiores símbolos do Terceiro Reich está aqui na frente. A cabeça da águia. E permanece aqui até hoje. Isso que é o mais surreal. A águia segue aqui. E outras ali adornando a entrada do prédio também. Aqui na frente o edifício principal. É muito louco isso. E essa arquitetura, né, arquitetura muito típica do nazismo, brutalista, né, característica do nazismo e do Albert Speer. O Albert Speer era o arquiteto do Hitler, né? E na época do nazismo, lá em cima ficava uma águia gigantesca. Ela foi tirada por razões óbvias, né? Apesar de que as outras permanecem no lugar. Este é um passeio que vai além de um aeroporto comum. Visitamos áreas secretas, salas ocultas dos nazistas, abrigos antiaéreos e até um bunker. E dá para sentir o cheiro de queimado até hoje. É uma coisa impressionante. Eu acho que é o lugar mais bizarro que eu já pisei. Surreal isso aqui, gente. Eu não fazia ideia de que isso aqui existia. Mas eu não vou estragar a surpresa. Vai sair um vídeo aqui no canal só sobre este aeroporto e sobre as entranhas do nazismo dentro de Tempelhof. E aqui estamos, minha gente, na parte externa de Tempelhof. Eu tô caminhando agora onde era o pátio das aeronaves, né? O terminal tá ali na frente, que a gente acabou de visitar. E aqui ficam as pistas de pouso. Onde mais a gente poderia simplesmente caminhar na pista de um aeroporto, né? Insano isso daqui. Algumas pessoas dizem que Berlim é uma cidade pesada. Eu discordo. Berlim viveu muitas coisas. Um lugar que viu 2 guerras mundiais, viu a ascensão e a queda do regime nazista, foi dividida ao meio e reunificada. Em Berlim podemos literalmente caminhar pela história. É um lugar que me fascina e que certamente eu voltarei mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo.